Diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com som de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com som de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por
seja em nós, em nossa vida, só por Ele. A honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, em nossa vida, só por Ele. A reina, a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, em nossa vida, só por Ele. Diante dele, nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, em nossa vida, só por Ele. Oração, intercedendo por nós no trono da graça. Eu quero aproveitar, desculpa irmãos, eu quero aproveitar esse momento que vamos orar pela nossa igreja, né? A dificuldade que a igreja está passando em relação ao que o pastor falou ontem, né? E eu peço, desculpa eu estar usando esse tempo, eu peço que vocês orem por mim, que eu quero ajudá-lo de um momento muito especial. Eu estou esperando Deus abrir a porta do emprego, a empresa onde o meu primo trabalha. E eu sei que Deus tem um propósito e vou poder ajudar mais e mais essa igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos lá? E sabemos que nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos conduziu, nos deu a tua paz. Alguns tiveram o seu domingo de correria, alguns tiveram o seu domingo de dificuldades, mas nós estamos aqui, Pai. Abençoa aqueles que não estão aqui, que ficaram nos seus lares. Deus sabe o motivo de todas as coisas. Eu abençoo aquele que vai repartir o pão nesse exato momento, para que nós possamos nos alimentar e ter mais esperança na tua vinda, na tua volta, ó Pai. E nos abençoa nas nossas dificuldades, principalmente a dificuldade que nós temos aqui, Senhor Jesus. Tu estás no comando dessa igreja e tu nos colocaste aqui porque temos um dever e um compromisso contigo. E esse compromisso é até a tua vinda. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor é grande e poderoso sobre nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Como foi aí o seu domingo? Muito sol, né? Eu aproveitei para lavar roupa, porque com um sol desse, sem chuva, a roupa dá para lavar umas 3 máquinas de roupa, não dá não, mano? Tá até queimado, né? Deu até pra queimar. Dá até para queimar a roupa sai com cheirinho de queimada. Só o senhor tá queimado. Ah, eu tô queimado? Mas eu não saí não. Queimado, acho que é a luz que é ligar hoje. Pensei que você estava falando que a roupa já sai tão seca que parece que já pegou fogo. Muito bom. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo, capítulo 4, livro de Salmos, capítulo 4, que será objeto da nossa leitura e conversa de hoje.
Obrigado aos irmãos que ontem fizeram uma jornada comigo aqui. A gente foi até 5 horas da tarde. O povo não cansou de ficar na igreja ontem, mas foi bom demais, que a gente resolveu bastante coisa, né? Este é um salmo de Davi, e a pergunta que eu quero responder através da leitura e do estudo de todo o capítulo 4, o salmo é legal porque muitos salmos são curtinhos, né? Então você diz, olha, eu preguei sobre um capítulo inteiro, são apenas 8 versos. Mas a pergunta que a gente quer responder aqui é: Jesus é suficiente? Esse é o ponto. Pastor, mas você está falando sobre um salmo, dificilmente ele fala sobre o Messias. Mas você entendeu? Será que a graça de Cristo é suficiente? Será que o plano de Deus é suficiente para a nossa salvação? Ou será que a gente precisa dar uma forcinha, ajudar? É muito legal que quando a gente não está na situação, normalmente a gente diz assim: se fosse comigo, seria diferente, né? Um exemplo clássico. Alguém está tentando abrir um vidro de azeitona. Isso é um desafio mundial, né? Deveriam pôr nas Olimpíadas quem consegue abrir mais rápido um vidro de azeitona, porque de repente está lá um negócio emperrado, e aí normalmente assim a esposa pega para usar, põe a mão, faz força e nada acontece. Aí o marido fica de longe, né, achando que ele é o maioral, dizendo: se pedir para mim, eu resolvo. Aí ela entrega na mão dele, faz força, pula, pega a toalha, enrola, tenta de tudo e não acontece nada, né? Volta para a mão da esposa. Ou ela faz força e consegue abrir, porque a mulher é mais forte que a gente, e a gente diz assim também: a gente afrouxou para você, só faltava essa força. Ou alguém usa uma técnica, em vez de forçar a barra, vai lá, pega uma pequena faca e dá uma entortadinha na tampa e resolve rapidinho. É só bater em cima da tampa que ela volta. Você vê, tem 1001 maneiras de esquentar no fogo. Rapaz, isso deve ser perigoso, não é não? É só bater a faca na tampa. É só um pouquinho. Eu não sabia da metade dessas técnicas. Mas veja, normalmente quando a gente está fora da situação, a gente tem sempre uma solução, sempre dá certo, sempre eu posso ajudar um pouquinho. Mas Cristo é suficiente ou precisa de alguma coisa mais? Essa é a pergunta de hoje. Capítulo 4, verso 1 diz: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos, pois, e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria daqueles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Este é um lindo salmo para você ter fixado em algum lugar, para você ler de vez em quando. É um salmo extremamente poderoso. E sabe, ele começa com uma pergunta de: Senhor, me responde, ouve o meu clamor. Diz uma história que 2 pescadores estavam num barco em alto mar pescando. A pescaria foi muito ruim, eles começaram a voltar para o continente,
E esses barcos mais modernos tinham lá eles punham um tipo de piloto automático. Enquanto um dos pescadores foi dormir, deixou o barco indo na direção certa, o outro começou a arrumar as coisas. E ele começou a arrumar as varas de pescar, e ele foi mexendo num tipo de guindaste que tinha dentro do barco. E quando ele fez um pouco mais de força, aquele guindaste quebrou, ele se desequilibrou e caiu no mar. O barco estava no piloto automático, indo embora. O colega dormindo. E ele caiu no mar gelado. E pensou, já era para mim, né? Acabou. Começou a pensar nas piores coisas possíveis. Bom, enquanto ele estava ali, sozinho, no meio do mar, ele pensou, sem colete salva-vidas, ele se acalmou e começou a ter ideias. Foi lá e teve uma grande ideia. O pescador usa aquelas botas de plástico grande. Ele tirou a bota dele, encheu de ar e usou como boia dos dois lados do braço. E ali ele começou a flutuar. E ficou pensando se alguém iria resgatar. Pensou na família, pensou em alguém que ele gostaria de ter pedido perdão. De repente, alguns tubarões começaram a nadar perto dele. E, para a alegria dele, os tubarões não tiveram muito interesse por ele. O tempo passou e 4 horas depois, o amigo dele acordou no navio e percebeu que o John tinha ido embora. Tinha sumido. Ele ligou para a guarda costeira e eles começaram a procurar. Até que encontraram em alto mar o amigo, finalmente. Ele foi resgatado, ele viu aquele helicóptero, viu solução e puxaram ele da água. A primeira coisa que o seu amigo dorminhoco disse para ele: rapaz, a gente estava procurando você por 9 horas. E ele respondeu: eu é que estive procurando por você durante esse tempo todo. Sabe, mais ou menos perto dessa história é a nossa vida. De repente a gente está tentando acertar e por uma ocasião ou outra somos jogados no mar gelado. Nesse mar gelado a gente começa a dizer: esse é o meu fim? É isso que tem reservado para mim? Foi por isso que Deus me colocou aqui? Foi por isso que Ele me deu vida? Qual é a solução? E a gente começa a se agarrar a qualquer tipo de boia adaptada. Mas uma certeza a gente tem no nosso coração: a gente precisa ser resgatado. E não importa quanto tempo a gente fique no mar, rodeado de perigos, a gente só pensa: será ou quando é que eu vou ser resgatado? Porque sozinho no meio do oceano, esse pescador não tinha chance alguma. Estava muito longe, não dava para nadar. Não tinha recursos, não tinha condições suficientes. Só podia esperar e confiar. Este salmo é sobre esperar e confiar, porque por nós mesmos estamos em boias adaptadas, estamos em barcos furados, estamos rodeados de tubarão que a gente torce para não se interessar por nós. De vez em quando eu torço para ser insignificante, para ninguém nem lembrar de mim, porque quanto mais lembra, mais problema vem, não é? Então de vez em quando você se esconde debaixo da coberta e diz: será que hoje ninguém vai lembrar de mim? Será que hoje eu vou ser esquecido pelos problemas? Será que se eu jogar fora a conta, ela vai desaparecer? Certamente que não. Nós vivemos hoje no meio do mar, perdidos, esperando o Senhor, e precisamos confiar. Precisamos confiar nele. Paulo diz o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura para ele, e ele não pode entendê-las porque elas são
espiritualmente cegas. Nós não compreendemos as coisas de Deus. Ele também diz: o tolo disse em seu coração que não há Deus. Mas o próprio rei Davi aqui nos explica, responde, fala. Primeiro, no verso 1, o clamor para Deus é respondido no próprio verso, com a certeza. Basta você olhar para o seu passado com carinho. Cuidado para não fantasiar ou romantizar o seu passado, né? É muito interessante que às vezes a gente olha para situações do nosso passado e a gente dá uma inventada em volta dele para ficar melhor do que ele realmente foi. Mas olha para o seu passado e lembra, e não precisa ser muito longe, Deus o abençoou em algum momento de sua angústia? Deus te amparou? Você lembra de alguma ocasião em que a sua fé te salvou? Davi imediatamente, logicamente que ele tinha muitas dessas ocasiões na sua vida, ele diz: na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E eu acrescentaria mais uma vez. Neste verso 1, o salmista não tem dúvidas de que Deus o abençoa, está interessado nele, vai lhe salvar, porque ele já fez isso antes. Mas agora, nesse instante, ele precisa de novo de Deus. Então ele diz: tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia é extremamente relevante neste verso, exatamente porque é disso que nós precisamos. Aqui Davi não está clamando por riqueza. Aqui Davi não está clamando por mudança. Ele não está clamando aqui por acertar na vida. Ele está clamando por misericórdia. É isso que nós precisamos. É isso que vai completar o vazio interior dentro de nós. Veja, como ser atendido por Deus sem clamar? Isso parece um contrassenso. É igual o dia dos namorados, né? Você passeando com a sua namorada / esposa, e você vai no shopping de vez em quando, né? E quando passa na frente daquela vitrine, e ela começa a gastar um tempo absurdo falando sobre um vestido, e está perto do dia dos namorados, né? E você não entende, né? Você está falando disso, você até pergunta: vai comprar? Não vou, só estou olhando. Como saber se não fala, né? Lógico, ali precisa de uma sensibilidade maior do homem, mas se você não falar com Deus, se você não clamar e abrir o seu coração e dizer claramente para Ele, você vai ficar sempre pensando: será que Deus sabe? Abre o coração, fala, diz: eu quero esse vestido de presente. Senhor, por favor, eu quero a sua salvação. Não fica lá: Senhor, quer me ajudar? Quem sabe um dia, em alguma coisa? Não, clame: eu quero. Eu gostei demais do irmão aqui dizendo: eu quero emprego, que eu quero ajudar. Eu quero isso, bem claro. Eu quero ter um caminho, eu tenho um plano. O Senhor vai me abençoar. E com certeza irá. Verso 2. Davi agora olha para os outros e para ele mesmo, é quase como homens ó Davi: até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? O verso 2 mostra o que é que nós temos nos agarrado como salvação. Então, nós nos agarramos em vaidade e buscamos a mentira. E isso torna o amor de Deus em vexame. Vexame. Porque é desonroso. Lá está Deus diante de você, o Deus Todo-Poderoso, que tem a salvação, morreu na cruz para te salvar, e você diz assim: obrigado, Senhor, mas eu vou buscar aqui na vaidade e na mentira a solução. Vaidade e mentira tem a ver com buscar você ser digno da salvação, ou maneiras de alcançar a salvação que dependa
das suas decisões, das suas ações, isso é vexame para Deus. Aliás, isso é triunfo para o inimigo, porque o inimigo diz: está vendo? Eles não confiam em você, não. Eles querem fazer sozinho. Aliás, esse é um argumento da serpente na árvore, não é? Deus não quer que vocês comam porque vocês serão semelhantes a Ele, porque vocês vão ter o poder nas mãos, vocês vão saber de tudo. Ele quer vocês menores, e é justamente o contrário. Até quando vamos amar a verdade e buscar a mentira? Esta é a minha pergunta. Até quando? E olha que a gente acredita em tanto de coisa mentirosa, né? A gente vive na era da mentira. Se alguns anos atrás era a era da informação, a gente vive a era da mentira. Olha como é difícil saber o que as pessoas estão falando se é verdade. É muito complicado. É muito complicado. A gente estava conversando ontem mesmo aqui na roda sobre... A gente estava contratando internet, ou vendo como contratar, e a gente lembrando de que a melhor maneira de se negociar alguma coisa no nosso meio é com uma mentirinha, né? Porque a outra pessoa está mentindo também. Então, você chega lá e diz assim: tem tal promoção? Acabou de acabar. Mentira. Aí você: não quero mais comprar. Olha a negociação. Mentira, você quer? Aí a pessoa, aí você vira as costas, a pessoa diz: ih, acabei de ver que tinha. Tudo mentira. Então, muito difícil hoje você saber o que é verdade e o que é mentira. Isso eu estou dando exemplos lá do comércio, para não ser dentro da nossa igreja, né? Mas e aqui dentro, né? Eu fulano, ciclano, tal, fofoca, né? Que isso, que aquilo. Cada hora que a gente conversa, a história muda. E dentro de casa? Eu não sei se eu contei para vocês, mas uma vez eu viajei com minha esposa para Santa Catarina, e era para a gente ter ido avião, ônibus, qualquer coisa para não ir dirigindo, mas ela insistiu em ir dirigindo e a gente de carro, porque ela queria comprar coisas que só existem em Santa Catarina. Eu disse: mas não sei o que é isso que só tem lá. E ela me fez descobrir isso. Tem na beira da estrada umas olarias assim meio familiares, onde a pessoa faz o vaso ali, na beira da estrada. Até tem o forno, tudo, você vê a pessoa fazendo, e realmente são vasos assim únicos e bem mais baratos e tal. E ela me fez então comprar um desses vasos que era da altura desse púlpito aqui. E a gente viajando para longe, cheio de mala no carro e tal, e eu tive um trabalho para pôr aquilo dentro do carro, e enrolei em coisa, em pano para não quebrar, porque era muito frágil. Depois de um trabalho enorme, chegou em casa, são e salvo, tal do vaso. E ela colocou o vaso no lugar e tal, e era aquela coisa fantástica, e era o vaso que ela gostava. E eu fui um dia trabalhar perto daquele vaso e sentei na cadeira e comecei a me mexer na cadeira. E a cadeira estava muito perto do vaso, e um dia ela passou e disse: olha essa cadeira perto do meu vaso. Eu disse: não, sei o que eu estou fazendo, quebrar o seu vaso. Tive um bom trabalho. Um dia ela estava fora, eu trabalhando em casa, fui para trás com a cadeira e pá, no meio do vaso. Foi o vaso. Eu disse: agora, que história eu vou inventar? É a primeira coisa que você pensa. Que mentira eu vou dizer? Bom, minha primeira reação foi de desespero. Não dava para ir até Santa Catarina comprar o tal do vaso e voltar antes que ela chegasse. Eu tive uma atitude não muito inteligente. Eu fui lá na esquina de casa e comprei um vaso do mesmo tamanho. Só que em São Paulo o vaso é mais feio, umas 10 vezes o valor de Santa Catarina. E eu comprei, gastei uma fortuna e coloquei um vaso lá no lugar e disse: vamos ver o que vai acontecer. Ela chegou em casa, nem respirou, nem deu boa noite. A primeira coisa que ela fez ao abrir a porta foi: o que aconteceu com o meu vaso?
Parecia que alguém tinha contado para ela. E não tinha como mentir. Aí eu disse, está aqui o quebrado, eu guardei os restos mortais, e está aqui o novo. Parabéns, você acabou de ganhar um vaso novo. Mas não valeu. Até hoje isso é motivo de lembrança. Veja, a gente busca demais a vaidade, a mentira, e isso tudo está ao nosso redor, e todo tempo a gente está tentando enganar, tentando disfarçar, porque a gente é muito focado no problema, no erro. A solução é o perdão. Admitir os erros faz parte de encurtar o caminho. Se você fez alguma coisa errada, desculpa, eu fiz errado, eu errei, acabou, eu pequei. E em seguida, o mesmo caminho de arrependimento tem de volta o perdão. É o superpoder do cristianismo, perdoar. Por isso no verso 1 ele pediu misericórdia. Verso 3, sabei porém que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Quem é o piedoso? Muitas pessoas vão dizer, o piedoso é o adventista do sétimo dia, ou o piedoso é aquele que vai na igreja, ou o piedoso aqui é o que guarda os mandamentos, o piedoso é o que passou pelas águas do batismo. Quem é o piedoso? O piedoso é o que não ama a vaidade e não busca mentira, mas aceita a misericórdia. Simples. É de graça. Está disponível para todos. E este, o Senhor, ouve. Sabe por que não dá para ouvir os outros? Simplesmente porque os outros não vão buscar o Senhor e não vão ouvi-lo. Porque se você busca a vaidade e a mentira, Deus não está nessa equação, certo? Então como você vai ser resgatado se você vai estar fugindo de Deus? Verso 4. Esse verso é muito interessante, porque um monte de gente gosta desse verso, principalmente os esquentados, os que perdem a cabeça, né? Eu gritei, mas eu não pequei, eu só fiquei irado. Então, irai-vos, mas e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Esse aqui é um verso para os nossos dias. Como é que o cristão consegue não explodir, não sair xingando todo mundo ou pegando em arma para atirar nos outros? Como é que a gente consegue? Como é que você consegue no trânsito atrasado e aí um cidadão para na sua frente, não sabe o que está fazendo e você diz assim, tudo bem, eu entendi que você assim não sabe muito essa região e tal, fica tranquilo, eu me atraso um pouco, está tudo certo. Dá para reagir assim? Dá para reagir? A pessoa passa na sua frente na fila. Você está horas numa fila, alguém entra na sua frente. E você reage, não, tudo bem, é só mais um, o mundo não vai acabar porque eu estou nessa fila? Quero confusão, quero briga. E se alguém diz que vai votar no candidato que você não gosta? E aí, hoje em dia, é motivo para sair na mão. Irai-vos e não pequeis. Significa, meu amigo, controla aí as suas emoções um pouquinho, controla o seu ímpeto. Você pode até não gostar do que está acontecendo, e é natural, você não é uma pedra de gelo, mas você não precisa pecar, você não precisa ir além, você não precisa destruir os outros, você não precisa fazer nada disso. E o segredo está no travesseiro e no coração sossegado. A partir daqui, o salmista começa a fazer uma analogia que vai terminar no verso 8 com o repouso. Provavelmente ele estava numa angústia tão grande que ele não conseguia dormir. Isso é completamente aceitável, é um reflexo dos problemas. Quem tem problemas não domina os seus pensamentos quando vai dormir e não dorme, porque fica lá, vindo na cabeça, tudo aquilo que você não consegue resolver. E, para sua surpresa, às 4 da manhã não vai resolver mesmo. Então é melhor ter dormido do que ficar lá remoendo coisa que você não vai conseguir fazer nada. Então ele disse, olha, vamos lá. Vamos entender como conversar com o travesseiro e sossegar o coração. Olha,
Tem um segredo na vida cristã que você já sabe com certeza, que é a tal da oração antes de dormir. Puxa, como esse momento faz toda a diferença na nossa vida. Olha, muita gente fala de acordar de madrugada para orar, e eu acho ótimo, quem consegue, maravilhoso. Mas orar ali, aquele momento de comunhão antes de dormir, é para todos. É nessa hora que o salmista usa essa figura de linguagem, né, do conversar, ouvir o travesseiro. No fim do dia, não vai dormir angustiado. Para um tempo, pega a sua Bíblia. Aliás, você vai ver um monte de coaching por aí, te dando receitas de como dormir melhor, e passam por esses passos que a gente já fazia desde que existe Bíblia. Em vez de ir para o celular ver a vida dos outros, a vida perfeita que a gente mente no celular, você desliga. Não tem nenhuma notícia nova que você vai precisar saber naquele minuto que vai fazer diferença na sua vida. Desliga. Desliga a TV também. Pega a sua Bíblia, lê, medita, ora, abre o coração, entrega a sua vida ao Senhor e diz: me traz a sua paz. Acalma o meu coração. Verso 5 diz: confia no Senhor. Confia no Senhor. Por mais que esteja difícil, confia nele e ele não vai te desamparar. Tem gente perguntando: quem nos dará a conhecer o bem? A resposta é: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, Senhor, nos mostra que o Senhor está ao nosso lado. E sabe o primeiro passo que Deus vai dar na sua vida? Ele vai te dar uma noite de sono tranquilo. É a primeira coisa. Porque você entregou nas mãos dele, ele tira essa angústia do seu coração. A segunda coisa que ele vai te dar é a certeza de que as coisas não vão sempre ir de mal a pior. Ele vai cuidar de você. Mas a certeza melhor e maior de todas é que ele vai te dar salvação. Eu não sei se amanhã cedo eu vou estar vivo, respirando. Eu não sei se daqui a pouco eu vou estar vivo. Isso é muito frágil. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para você simplesmente ignorar o Senhor por alguns momentos, porque, quem sabe, depois de eu resolver esse problema, eu vou estar nas mãos do Senhor. É exatamente contra isso que o Salmo está dizendo. Se Jesus é suficiente, então entrega a sua vida completamente hoje e deixa Ele te salvar. E você vai ter segurança de que você está salvo. É o rosto do Senhor se levantando, iluminando a nossa vida. Verso 7. Mais alegria puseste no coração do que no meu coração, do que a alegria deles, que lhes há fartura de cereal e de vinho. É fácil. Fácil. E a gente mora numa região, enfim, transita por uma que isso é claro. No meu caminho de volta para casa, normalmente eu desço o Vicente Hall aqui. Depois passo ali pelo Panambi e tal. A quantidade de prédios duplex de mais de 10 milhões de reais que a gente encontra no meio do caminho é absurdo, certo? E logicamente que você olha para aqueles prédios e o que você pensa? Aqui eles são felizes, né? Ali não tem problema. Tem problema, porque ali tem tudo. Ele tem o que quiser. O que quiser comer, o que quiser vestir. Ali tem conforto. Essas pessoas são felizes, não é isso? Não é esse o pensamento geral? Ah, se eu tivesse um carro agora aqui, aquele carrão ali, ó, vixe, esse ia ficar dando barulho cada vez que passa no buraco. Essas pessoas é que são felizes. Esse é o pensamento natural do ser humano. Mas Davi diz:
o Senhor colocou no meu coração, quando levantou o seu rosto, quando lembrou de mim, quando usou de misericórdia com a minha vida, quando acalmou o meu coração, o Senhor pôs mais alegria no meu coração do que para qualquer pessoa que está cheia de um banquete diante dela. Entende? A felicidade não está no duplex. Lógico, pode ter pessoas felizes lá. Não estou dizendo que não tem gente feliz lá. Estou dizendo que não está no mundo, nas coisas, nas nossas forças. Aí não está a salvação. A salvação está em Jesus Cristo e Ele é suficiente. Amém. O verso 8 encerra dizendo: então eu posso em paz agora deitar, pegar logo no sono. E tem gente que naquele hábito que eu falei de ler a Bíblia e orar, depois admite assim: ai pastor, outro dia eu estava lendo a Bíblia e quando eu percebi eu estava dormindo, eu estava orando e eu nem terminei a oração com amém porque eu já capotei. Irmãos, que coisa linda, né? Você dormiu nos braços de Jesus, olha que coisa maravilhosa. Não fique envergonhado com isso não, fica feliz, porque é o que Davi disse que acontecia com ele. Eu fiquei em paz, me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, não há outra solução, me fazes repousar seguro. Amém. Não é a chave trancada na porta, não é o alarme acionado, não é a polícia na rua, não é a sua conta bancária, nada disso é a solução para você se sentir seguro. Principalmente, o assunto não são as coisas terríveis, mas é a misericórdia e a graça divina, suficiente para você e para mim. Você aceita essa verdade na sua vida? Sim. Gostaria de ter essa segurança no seu coração? Amém. Então deixe que Cristo seja suficiente. Nós vamos ouvir uma música que vai te dar tempo agora para refletir sobre essas palavras, acalmar as suas emoções e sentimentos, para aceitar a Cristo na oração que eu vou fazer por você.
obrigado, Pamela, porque você traduziu o que a gente falou nessa música. Deus ama a gente do jeito que a gente está, então vamos até Ele. Você aceita essa verdade? Vamos nos colocar em pé para falarmos com o nosso Deus. Geraldo, é esse o ministério? A filha canta, você prega, a esposa conta história infantil, é isso aí? Maravilha, hein? Vamos orar. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado porque Davi compartilhou com a gente uma certeza, a certeza de que o Senhor é suficiente. E o Senhor nos basta. Nós gostaríamos que o Senhor agora ouvisse o nosso clamor. Entregamos a vida dos teus filhos que aqui estão, da tua igreja, em tuas mãos. Por favor, nos dê a tua salvação através dos teus méritos, Senhor. Nós acreditamos em Ti, nós temos fé no Senhor e por isso confiamos a nossa vida. Confiamos os detalhes da nossa vida, confiamos os grandes desafios e confiamos o nosso futuro em Tuas mãos. Por favor, Senhor, continue abençoando a Tua igreja nos grandes desafios dessa semana. Isso nós pedimos, agradecemos por amor do nome de Jesus. Amém. Fique em pé que a gente vai cantar mais um hino antes de você sair. Cumprimento você lá na porta. Deus te abençoe.